amados, é um prazer estar aqui novamente. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E antes de começarmos, eu queria ter mais uma palavrinha de oração, pedindo a Deus a bênção sobre essa nova série que nós vamos começar. Pai Santo e querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse culto, por toda a adoração, por todo o louvor que tivemos a oportunidade e privilégio de render ao teu nome. Pedimos agora que a tua palavra seja manifesta a todos com poder, graça para edificar, consolar, exortar e nos trazer o crescimento que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que ainda há de fazer nesse dia, por toda essa oportunidade de prestar esse culto e engrandecer o teu nome, em nome e por amor de Jesus. Amém. Desde o século II, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela reconheceu o Evangelho de Mateus, escrito a partir de 5 grandes sermões, 5 grandes discursos, 5 grandes ensinamentos. E por que ela reconheceu isso? Tem um artifício literário chamado colofão. Já ouviram falar nessa palavra? Colofão? Era um artifício literário usado nos manuscritos, no final deles, para indicar a forma de composição. Então, quando eu tinha um manuscrito escrito na antiguidade, no final dele eu colocava alguma coisa em referente à data, o copista poderia colocar o autor, o copista poderia indicar que é uma série de volumes, o copista poderia dar alguma pista no final desse manuscrito acerca da composição desse volume. E Mateus, ele dá essa pista. Ele coloca 5 colofões, ou seja, 5 pistas, para ele mostrar como ele está compondo o seu evangelho. E eu queria que você acompanhasse comigo esses colofões. O primeiro está em Mateus 7:28, nós já terminamos essa série, que diz assim, concluindo Jesus de proferir essas palavras, essa simples frase vai se repetir 5 vezes. Essa é a primeira. Aonde que ela vai se repetir de novo? Mateus 11:1. Que diz assim, quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, algumas versões, acabou de concluir essas palavras aos seus discípulos. Mateus 13:53, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, essas parábolas. Mateus 19:1, tendo Jesus concluído essas palavras. E por fim, Mateus 26, verso 1. Mateus 26, tendo Jesus de dizer todas essas coisas, ou palavras. Então, essa frase, ela marca um final, um manuscrito, uma forma de composição. E o que isso indica para nós? Que entre esses 5 discursos, ou seja, se a lei ela tinha o Pentateuco, a graça ela tem o Pentalogos. Logos é verbo, palavra, discurso, ensinamento. Nós temos 5 grandes pilares. Em cima desses pilares, os evangelhos vão ser escritos e tudo que os apóstolos vão ensinar depois tem como base esses 5 pilares. Nada do que você vai ver na frente, nos outros evangelhos ou nas epístolas dos apóstolos, vai fugir a esses princípios. Só que entre cada colofão, entre cada 5 discursos, Mateus ele separa algumas histórias organizadas, visando algum ensinamento específico dentro do Evangelho. E agora nós vamos entrar numa parte onde Mateus selecionou 3 histórias e finalizou essas histórias com uma profecia, dizendo assim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores. Então, do capítulo 8, verso 1, ao capítulo 8, verso 16, existem 3 histórias que Mateus vai associar ao cumprimento dessa profecia, ou seja, da ação do Messias em Israel. Para que ele mostrasse ao povo que ele estava cumprindo essas profecias, ele vai relacionar 3 eventos, e esses 3 eventos estão marcados para cumprimento dessa profecia. Então agora nós vamos começar uma série, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aí eu convido você a ler a primeira história que Mateus reservou para nós. Descendo ele do monte,
seguia uma grande multidão. Vendo um leproso, e o adorou, dizendo, veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Por enquanto, até aqui. Os próximos encontros nós vamos ver as outras histórias. Aqui a gente precisa entender que esse texto, o centro dele é a lepra. Só que quando eu leio esse texto e vejo lepra, a partir do século XIX eu imagino um tipo específico de doença, que é o bacilo de Hansen, por isso chamado hanseníase. Em 1873, um cientista norueguês chamado Hansen, ele descobriu que esta doença chamada lepra, que ficou conhecida como lepra, era causada por um bacilo. Bacilo é uma bactéria em forma de bastonete que recebeu o seu nome. Então, do século XIX para cá, toda vez que eu leio a palavra lepra, eu estou sempre pensando nesse tipo de doença específica. Mas isso não confere com a realidade bíblica. Essa doença estava incluída dentro de uma praga que no hebraico, lá em Levítico capítulo 13, era chamada de sarrat. Sarrat era uma praga que envolvia vários tipos de doenças, tanto benignas como malignas. Benignas por quê? Porque havia cura, então ela retrocedia. Mas a maioria delas era maligna. Então, quando eu preciso reconstruir esse texto para entender a cura que Jesus está operando, eu não posso reduzi-lo à lepra que nós conhecemos. Lepra em grego significa lepros, que é a palavra aqui, é aquele que tem lepra. E lepra é pele escamosa. Então, toda a pele que escama poderia ser diagnosticada como um leproso dentro da cultura hebraica. E por que aconteceu essa transposição? Porque quando houve a tradução do Velho Testamento para o grego, uma versão chamada Septuaginta, o termo sarrat foi traduzido como lepra. E de lá para cá, todas as versões portuguesas e de outras línguas, a não ser a NVI, que faz uma observação, todas elas vai trazer o termo lepra e nós vamos pensar, ser induzidos que se trata apenas de uma enfermidade. E não é. Então, para a gente reconstruir, a gente precisa entender primeiro Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, ele vai tratar de uma lei específica, de uma praga que vinha sobre o povo de Deus, que foi chamada de sarrat. O que essa praga fazia? Ela podia aparecer na pessoa a partir de 6 coisas diferentes. A primeira delas era a geração espontânea. Alguém que nunca teve contato com o morto, alguém que nunca teve uma enfermidade, de repente tinha uma mancha lustrosa na pele, no corpo, ou uma pústula, ou algo desse tipo. A partir dali, ela tinha que se mostrar ao sacerdote. Nessa primeira visita que ele faz ao sacerdote, o sacerdote vai olhar, vai examinar. E se ele achasse alguma indicação, ele ia colocar 3 coisas podiam acontecer. Quais são? Isolamento, ser declarado limpo, ou seja, isso não é sarrat, ou ser declarado imundo. Quando ele era declarado, no primeiro diagnóstico, na primeira visita, normalmente ocorria o isolamento. Ele ficava 7 dias isolado. Depois de 7 dias, ele voltava ao sacerdote. E se aquela mancha lustrosa crescesse, se aquela pústula, se aquelas erupções da pele evoluísse, ele a partir dali mesmo já declarava a pessoa com sarrat. E ele era considerado imundo. Além dessa geração espontânea, mais 5 situações. Oriunda de úlceras. Ou seja, uma pessoa teve uma úlcera, uma erupção na pele. Ela vai ao sacerdote. Depois de 7 dias ela volta. Se aquela úlcera permaneceu como estava, ele fica mais 7 dias isolado. Depois do 14º dia, se ela retrocede, ele o declara limpo. Mas se ela continua a crescer, ele já vai declarado imundo. Terceira situação, após uma queimadura. Se você já teve uma queimadura, você vê como é que a pele fica avermelhada, como é que ela tem erupções. E a partir daquelas erupções, daquelas águas, daquela pústula que aparece, ele vai ao sacerdote. Se o sacerdote olhar durante 7 dias e ver que aquilo está evoluindo, após o 14º dia, ele pode ser declarado com sarrat, ser
é considerado imundo. Além da geração espontânea, além das úlceras, além da queimadura, ele poderia ser declarado por Sarrat se alguma parte do corpo dele que tem pelo infeccionasse. Então, se você tem no cabelo, e o cabelo começa a cair, ou a barba começa a cair, e ali aparece uma infecção que começa a escamar, você também é levado ao sacerdote para ser examinado. Se aquilo depois de 14 dias permanecer, você pode ser declarado com Sarrat. Quinta coisa, uma mancha branca no corpo. Apareceu uma mancha branca no corpo, aonde não tem pelo nenhum. Você vai ao sacerdote. Se depois de 14 dias, porque tem dois exames, eu estou pulando um para resumir, você vai 7 dias, ele olha de novo, depois de 7 dias, se não for conclusivo, vai mais 7 dias, e esses dias são conclusivos, ali ele tem que dar um parecer. Se apareceu pelos brancos, ele já vai declarar Sarrat. Se o pelo é negro, ele vai declarar limpo. Então, qualquer mancha branca no corpo já poderia levar uma pessoa a sofrer a declaração de imundo dentro de Israel. Sexta e última, calvície. Existiam diversos tipos de calvície. E se a calvície começasse a aparecer aqui, e junto com a calvície, a cabeça começasse a escamar, você tira aquelas escamas que vão ficando cada vez mais fortes, você tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia olhar para a sua calvície. Depois de olhar para a sua calvície, ia mandar você mais 7 dias. E depois de mais 7 dias, se no 14º o pelo está branco, aquilo cresceu, você vai ser declarado com a praga de Sarrat. E então vai ser declarado imundo. Quais são as possíveis doenças que nós sabemos hoje que envolvem esses sintomas? Psoríase, vitiligo, tinea fanhosa e mais uma série de outras que podem, inclusive o bacilo de Hansen e a hanseníase. Tudo isso está incluído na palavra Sarrat. Fora aquelas que retrocediam. Por exemplo, se alguém tem um bacilo de Hansen, em 14 dias ele não vai retroceder e ficar bom. Então aquelas que retrocediam, que as pessoas eram declaradas limpas, também eram chamadas de Sarrat, mais uma Sarrat benigna que a pessoa ficava curada sozinha. Então todas essas doenças, que abrangiam um número incrível de doenças, fazia a pessoa ser declarada imunda no contexto de Israel. Agora, já sabemos o que é a praga Sarrat, já sabemos o que está acontecendo ali. O que significa ser declarado imundo? Funcionava assim. Imagina o acampamento de Israel, onde tem o tabernáculo no centro. Tudo que está na fronteira para dentro é limpo. Tudo que está na fronteira para fora é imundo. Então você tinha um sumo sacerdote que era o padrão de santidade, que vivia com as regras mais rígidas. Ele era santíssimo. Ele tinha que viver de uma forma diferenciada dos demais sacerdotes e levitas. Demais sacerdotes e levitas eram santos, porque ministravam no tabernáculo. Israelita e nazireu eram limpos. Então toda a nação, para se aproximar de Deus, tinha que estar limpa. E fora do arraial estão os incircuncisos e os imundos, aonde ficavam os cães e tudo que era imundo, não podia entrar. Então ser declarado imundo era receber uma sentença de exclusão social, de exílio, de perda da família, perda de todas as relações que ele tinha dentro do seu contexto em Israel e, por fim, ser banido. Receber uma declaração de ser declarado imundo era ser exilado. A pessoa rapidamente entrava num ritual de exclusão, de exílio e de banimento. O que envolvia esse ritual nos tempos bíblicos? Primeiro, a pessoa declarada imunda tinha que ter as suas vestes rasgadas. Não sabemos se ela mesma rasgava, se o sacerdote rasgava, se alguém rasgava, mas ela tinha que ter suas vestes rasgadas. Rasgar as vestes era um símbolo de luto, tristeza, profunda mágoa, consternação, por causa do problema que ele viria sobre ele. Segunda coisa que acontecia, além de ter as suas vestes rasgadas,
Os seus cabelos eram desgrenhados, você tinha que soltar o cabelo, desgrenhá-lo. Na antiguidade, os homens usavam uma forma de turbante, as mulheres um véu. Então aquilo era retirado, tinha os cabelos desgrenhados e a veste rasgada. Depois disso, você vai ler na maioria das versões, cobrir o bigode, porque o hebreu usava barba. O objetivo ali não é o bigode, é cobrir a boca. Ele tinha que pegar um lenço, normalmente de linho, botava sobre o pescoço e passava aqui, ó. E a partir daí, ele não podia mais falar abertamente. Ele estava sempre com um véu sobre a boca, sendo homem ou sendo mulher. Por fim, ele era orientado a sempre que alguém se aproximasse dele, ou ele se aproximasse de alguém, ele deveria declamar imundo. Ele deveria gritar imundo, imundo, para que as outras pessoas se afastassem dele. Ele não podia mais entrar em lugar nenhum, porque se alguém com a praga de Sarrate entrasse em um ambiente fechado, todo o ambiente era contaminado e tudo que estava dentro. Ele não podia mais entrar em ambientes fechados. Então ele era exilado, banido e vivia completamente fora, à margem da sociedade. Dá uma lida em Números, capítulo 5. Se não me falha a memória. Números capítulo 5, verso 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso. Leproso aqui é todo que foi declarado imundo com a praga de Sarrate. E todos os que padecem de fluxo de sangue, todo imundo por causa do contato com algum morto, seja homem ou mulher, os lançareis fora do arraial, para que não contaminem o seu arraial, pois eu, Senhor, habito no meio deles. Então eles eram exilados, banidos. Terceira coisa, alguém ser declarado com a praga de Sarrate. Sarrate era encarado como uma visitação ou julgamento divino contra o pecado. Então, quando alguém estava com esta praga, olhava-se para aquela pessoa como alguém que está sob o juízo e o julgamento divino. Por que isso? Tem algumas razões. Primeiro, no contexto da Torá, quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, aquilo que é enviado ao Egito como julgamento é chamado de praga. Então, praga é sempre algo que está relacionado à morte, destruição, à enfermidade, porque foi isso que veio sobre os egípcios. Então, quando eu falo de uma praga no sentido da Torá, eu estou falando de alguma morte, destruição ou enfermidade que veio da parte de Deus para aquele grupo de pessoas. É isso que essa palavra tem a nos oferecer. Segunda razão, quando Moisés peregrinava na terra, estava às portas da terra prometida, ele vai separar as 12 tribos, 6 no Monte Ebal, 6 no Monte Gerizim. As do Monte Gerizim tinham que abençoar o povo, as do Monte Ebal tinham que amaldiçoar. Vai lá em Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler só o verso de número 58 até o 61. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, que é o Senhor teu Deus, o Senhor tornará terrível as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, doenças cruéis e persistentes. Fará voltar contra ti todos os males do Egito, e que tiveste temor, e eles se apegarão a ti. O Senhor também fará sobrevir toda espécie de enfermidade e toda a praga que não está escrito no livro desta lei, até que sejas destruído. Então, para um hebreu, estar debaixo dessa praga significa, há um julgamento, eu quebrei a lei de Deus e estou padecendo com isso. Mais um texto, vai lá em Levítico 14. Levítico capítulo 14, versículo 33. Disse o Senhor a Moisés e Arão:
quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra, quem vai enviar? Ele, Sarrat. Então, para um hebreu, qualquer pessoa que estava debaixo dessa praga, com qualquer uma dessas inúmeras enfermidades que eu relatei aqui para os irmãos, era alguém declarado imundo, que vivia à parte da sociedade, exilado, que formava uma comunidade de autossustento, para poder ter a sua sobrevivência ali, aonde a morte era a sua maior esperança de ficar livre desse mal. Isso é Sarrat, isso é um leproso dos tempos bíblicos. Além disso, essa praga era associada ao pecado da calúnia. Por que isso? Porque Miriam, quando fez a sua sedição contra Moisés, ficou branca com a praga de Sarrat. Então, nos dias de Jesus, quando alguém estava com essa praga, eles ainda por cima associavam a calúnia, a ser um caluniador. Pergunto a você e a mim, sendo declarado imundo, passando por esse ritual de exclusão, de banimento, de exílio, sendo alguém que aos olhos de todos foi amaldiçoado por Deus, aquele que é um caluniador, que quebrou a sua lei e que está passando por isso, pode ainda haver fé? Você teria fé nessa situação? Eu teria fé? Poderia haver ainda esperança? Poderia ainda haver algum tipo de esperança no meu coração, depois de ser amaldiçoado pelo representante de Deus na terra, que era o próprio sacerdote? Essa era a realidade. Mas existe um Deus que entra na história, que Isaías diz lá no 64:4, que nunca se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe para os que nele confiam. Que um dia prometeu, eu vou tomar sobre mim as tuas enfermidades. Eu vou levar sobre mim as suas dores. E entra alguém com esta praga, nessa situação caótica de exílio diante de Jesus. E o que esse homem faz? Blasfema, se justifica, ira-se contra Deus. O que ele faz? Adorou. Diante de tudo isso, ele fez uma coisa muito simples: adorou. E é aqui que entra a primeira lição desse leproso para a nossa vida. Aqueles a quem a profecia se direciona são os adoradores. São para esses que Deus vai tomar as suas dores, as suas enfermidades. E adoração é uma coisa muito linda e curiosa no grego. Ela retrata duas palavras, duas atitudes, e que todos nós podemos fazer na aliança, na nova aliança, na graça de Deus. Marcada por duas palavras. A primeira, proskineo. O que é proskineo? Proskineo é quando eu me ajoelho, levanto minhas mãos para os céus e glorifico a Deus. Você pode fazer isso no seu quarto, você pode fazer isso na igreja, você pode fazer isso aonde você quiser. E a atitude cinzela do proskineo, ela é marcada em toda a parte das Escrituras. Eu quero deixar dois exemplos bem fáceis para você. Vai lá em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Olha o que o servo de Abraão faz, que é exatamente o que esse leproso faz. Verso 26. Ele foi buscar uma esposa para Isaac. Depois que ele viu tudo que Deus fez na vida dele, ele diz assim, ó: então se inclinou o homem e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade diante do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Uma simples oração. Vai lá agora em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34,
versículo 8 e 9. Então Moisés imediatamente se inclinou em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós. Embora este povo seja de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos a tua herança. O que o leproso fez? Ele se prostra, prosquineu, adora e diz. Ele diz uma simples oração: se quiseres, podes purificar-me. Ele não faz mais nada. Ele ora ao Senhor, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Prosquineu, esse ato de adorar, ele pode ser feito em qualquer parte ou momento da nossa vida. Aconselho você a nunca dormir sem ele. Dobre o seu joelho na cabeceira da sua cama, dobre o seu joelho e adore a Deus na sua sala, em qualquer lugar que você se sentir confortável. Levante as suas mãos e diga o quê? Gratidão, louvor, reconheça-o como Senhor ou peça as suas necessidades. E o que Jesus faz? Atende. Ele toca no leproso e purifica. Aqui começa o ritual inverso. Assim como o pecado, ele me lança em situações como a que aquele leproso vivia, a purificação de Jesus começa o processo inverso. E aquele servo, aquele leproso, aquele que estava com a praga de Raad, ele foi convidado por Jesus a fazer a segunda parte da adoração. A primeira qual foi? Prosquineu. Qual é a segunda? Latreia. O que é latreia, pastor? Latreia é uma palavra que significa serviço, pode ser pago ou não. Então, quando na antiguidade você compra um terreno, e esse terreno, uma propriedade, tem um escravo lá dentro, o trabalho que esse escravo faz é latreia. Se você tem um reino, e esse reino tem um senhor e vários lacaios, que presta obediência a esse rei. Esses lacaios sempre se prostram, beijam a mão, juram fidelidade e servem a esse rei. Latreia. Latreia é o serviço que o sacerdote faz no templo. Quando ele tinha que matar uma oferta, matar um animal para oferecer em sacrifício, em oferta ao Senhor, latreia. Quando ele tinha que fazer uma oferta de manjares, preparar a receita do trigo com o azeite e oferecer em libação, era latreia. Quando ele se colocava diante do Senhor para interceder para o povo, latreia. Quando um nazireu fazia voto ao Senhor e não podia mais rapar a cabeça e tinha que se abster do fruto da vide, não podia comer uva, tomar suco de uva, vinho e nada que viesse da vide, esse serviço, latreia. Então todas as pessoas que um dia ouviram a voz de Deus e a obedecem, latreia é esse serviço a Deus de fazer a sua vontade na terra. E Jesus deu uma missão para esse homem. Olha, agora você não vai falar com ninguém, você vai se apresentar ao sacerdote. Quando lá chegar, você vai oferecer o que Moisés disse na lei, para que isso sirva de testemunho ao povo. Isso aqui é a segunda parte da adoração, é a obediência, é a latreia. E como é que funciona isso? Primeiro Jesus falou, não perca tempo, não precisa contar isso para ninguém. Vá direto obedecer o que está na lei. O ritual de inclusão era tão ou mais complexo que o ritual de exclusão. Depois que eu me tornei imundo, para eu me tornar uma pessoa limpa novamente e poder participar de tudo que Deus oferece ao seu povo, eu tinha que participar de um ritual de purificação. Esse ritual de purificação, por ele ser dividido em duas partes, por questões didáticas, alguns comentaristas chamam de inclusão civil e outros de inclusão religiosa. Mas na prática tudo tem a ver com a palavra de Deus, então tudo é religioso. O que esse homem precisava levar, o que precisava ser feito para que ele fosse incluído novamente na sociedade? Primeira cerimônia que eu vou chamar aqui didaticamente de civil. Ele tinha que levar 2 aves, madeira de cedro, carmesim e ísopo. Ele tinha que pegar, o sacerdote iria examiná-lo, iria ver que ele está puro.
Então o sacerdote levaria 2 aves com esses materiais. Ele pegaria uma das aves, podia ser um pardal, uma rolinha, uma pomba. Ele matava uma, e aquele sangue ele ia jogar dentro de um recipiente de barro com água corrente. Ali formava-se uma mistura de sangue com água. A mesma coisa que sai de Jesus quando passa a lança na crucificação. Essa estranha mistura, o sacerdote pegaria a madeira de cedro, mais ou menos 45 centímetros, amarraria aqui nessa madeira o carmesim e um ramo de ísopo. Ísopo era uma planta da Palestina. Molharia isso dentro desse sangue com a água e a ave nova. E pegaria essa mistura que foi molhada e aspergiria 7 vezes sobre o leproso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois ele pega a ave, que também foi molhada nessa mistura com sangue e água, e a solta. A ave que morreu era o leproso, que estava morto, longe da sociedade, banido. A ave que foi solta, a que Deus ressuscitou, para que ele pudesse voltar ao acampamento. Depois que o sacerdote fizesse isso, ele tinha que pegar as suas roupas, se lavar as roupas, rapar o pelo do seu corpo, todo ele, cabeça, barba, regiões íntimas, banhar-se e entrar no acampamento. Aí ele é declarado limpo. Durante os primeiros 7 dias, ele pode entrar no acampamento, mas se for casado, não pode voltar para a tenda, porque ele ainda está proibido de ter relações com a esposa. Ele tem que aguardar mais 7 dias. E então, depois desses 7 dias, ele vai se apresentar no templo, já incluído socialmente. E quando ele chegar no templo, ele vai ter que levar 3 animais para o sacrifício. Ele vai ter que levar, já traduzindo para essa época, 6 quilos de farinha, meio litro de óleo. Das 5 ofertas descritas em Levítico, ele tem que oferecer 4. Uma pelo pecado, uma pela culpa, outra um holocausto e outra oferta de manjares. A oferta pelo pecado, um animal, normalmente ovelha ou cordeiro, vai morrer pela transgressão desse homem, pelo pecado cometido. A outra vai ser colocada pela culpa. Qual a diferença de pecado e qual a diferença de culpa? O pecado é a transgressão em si, é o que eu fiz. A culpa é aquilo que está sobre mim, e se não for apagada, eu tenho que pagar, eu tenho que reparar. Então, por exemplo, se eu fosse oferecer uma oferta pela culpa, e eu roubei alguém, eu tenho que pegar e restituir essa pessoa. Por isso é que Jesus fala, se lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá, deixa no altar, acerta-se com o seu irmão, depois oferece. Se não era passível de restituição, então não era passível de expiação, seguia-se a pena de morte. Assassinato não tem como eu reparar, então era a pena de morte. Estupro não tem como eu reparar, era a pena de morte. Agora, se eu roubei alguém, eu posso restituir. Então isso é oferta pela culpa. Depois que imolava-se o pecado e a culpa, ele pegava o polegar no sangue que foi derramado e passava na orelha direita, no polegar direito e no dedão direito daquele que estava para ser purificado. Depois que ele imolava a oferta pelo pecado e a oferta da culpa e passasse isso, ele ia pegar o azeite, colocar na sua mão de esquerda. O sacerdote iria molhar com o seu polegar direito e ia aspergir 7 vezes perante o Senhor, olhando para o templo, para o Santo dos Santos, e fazer isso 7 vezes. Depois ele ia molhar de novo o dedo e ia passar na orelha direita, no polegar direito e no dedão direito daquele que há de ser purificado. O restante do azeite ele joga na cabeça daquela pessoa. Depois que ele fez isso, o holocausto é morto. A oferta de manjares entregue, o sacerdote o declara limpo. Aí ele pode voltar ao culto, à participação e a viver em comunidade novamente com o povo de Deus. O nome disso
adoração, obediência. Nós obedecemos ao que Deus nos manda fazer? Ele veio retirar as nossas dores, retirar os nossos males, para que possamos obedecer. O que isso mostra para a gente na vida desse leproso, que foi separado aqui para mostrar o cumprimento dessa profecia? Primeira coisa, a adoração. Segunda coisa, a obediência. Terceira coisa, ou Deus ia prover um sacrifício maior para cumprir essa profecia, ou nós estaríamos para sempre condenados a matar animais todas as vezes que precisava de purificação. Toquei num morto, eu tenho que fazer um ritual de purificação muito parecido com esse. Comi alguma coisa impura, tenho que fazer um ritual de purificação muito parecido com esse. Pequei com algo que é passível de restituir, tenho que fazer purificação. Mas ele entra na história, purifica aquele homem e vai prover o sacrifício. Esse sacrifício chama-se Jesus. E por que tem tudo isso envolvido? Porque eu preciso saber o preço do pecado e o preço da expiação. Jesus não precisava mandar ninguém cumprir a lei de Moisés. Ele, como o Senhor do sábado, o Senhor da lei, como aquele que é o dono de todas as coisas, ele poderia simplesmente orar, tocar, limpar e a vida seguir. Mas ele estava mostrando que o preço do perdão, o preço da expiação, o preço da purificação é altíssimo. E nós precisamos aprender isso e ter isso no nosso coração. Para cada falha minha, um preço altíssimo precisa ser pago para que aquela falha seja apagada. E aqui você precisa aprender a diferença de expiação e perdão. Perdão, eu posso pisar no seu pé e pedir perdão. Você, sem problema, foi sem querer. Expiação não. Expiação é o tipo de perdão que alguém tem que pagar por aquilo que eu fiz. Aqui, quem pagou foram os animais. Depois, Jesus pagou por nós, mas não para que vivêssemos da mesma forma, para que nós vivêssemos de uma forma santa, digna, e a nossa adoração fosse proscrineio e latreia, ou seja, eu me curvo, adoro com o coração, com a mente, mas depois daquilo, eu cumpro a sua vontade na terra. Sem isso não há adoração. E é isso aqui que João depois vai ensinar lá para a mulher samaritana, que Jesus ensina para a mulher samaritana e Jesus traz para a nossa vida, que é adorar em espírito e em verdade. Não vai ser mais um lugar, não vai ser mais um templo, não vai ser mais um animal. Espírito, quando eu estou falando das coisas de Deus, imateriais, natureza de Deus, anjos, é uma coisa. Quando ele entra na nossa realidade, são palavras. É a pura latreia. É ouvir o que Deus fala e obedecer. E é isso que Deus espera de nós. Para finalizar, além dessa adoração, dessa obediência, dessa atitude do leproso, desse preço do pecado, que custa a nossa redenção, que custou a nossa redenção, Mateus aqui, ao descrever isso, ele coloca Jesus completamente inocente de todas as acusações que os fariseus vão fazer contra ele. Qual é? Não observar a lei de Moisés, quebrar o sábado. Jesus obedeceu em tudo, e ainda por cima ensinou que todos a obedecessem. Mateus, quando coloca esse versículo aqui, ele diz assim: o Cordeiro de Deus, ele obedeceu tudo, ensinou que devemos fazer desse jeito, porque esse era o caminho da perfeição, essa era a porta estreita, e todas as acusações que virão sobre ele, de que ele quebrou a lei, são falsas e inverídicas. Esse é o Jesus que veio entre nós, esse é o Jesus que levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, e quer que nós vivamos para ele, nessa dimensão de adoração e de fé. Amém?
Vamos orar, vamos nos preparar agora para a ceia. Nosso próximo encontro, eu sei que essa mensagem deu ao ar assim, acabou? É porque ainda tem mais 2 histórias. Então as próximas histórias serão continuações dessa. Então eu espero que você tenha gravado isso, aprendido essa primeira parte, porque assim como no Sermão da Montanha nós continuamos, as histórias vão sendo continuadas para fechar com isso que nós chamamos do cumprimento dessa profecia. Pai Santo e querido, obrigado. Obrigado por esse momento de adoração. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado por essa palavra. Obrigado por o Senhor entrar na nossa história para nos limpar, para nos purificar, para fazer que nós venhamos a ter uma vida de adoração, aonde vamos nos prostrar, louvar, engrandecer o Teu nome, mas também vamos Te adorar com todas as questões dos Teus mandamentos. Isso é viver de forma digna da vocação a que fomos chamados. Prepara agora nosso coração para celebrarmos a aliança. Pai, durante 2000 anos a ceia do Senhor sofreu diversos conceitos. Transformar pão em corpo de Cristo, Espírito Santo invadir os elementos, memorial. Mas tem uma coisa comum que nos une a Ti e que faz presente em todas elas. É a nova aliança, naquilo que o Senhor fez na cruz. Que nesse dia, Senhor, nós possamos tomar esses elementos, mostrando para o mundo, para nós mesmos, para os anjos, para as potestades, temos uma aliança contigo. Temos, Senhor, uma aliança eterna, que foi o Senhor que criou. E nessa aliança, nós vamos ter a expiação do pecado, a nossa remissão. As nossas dores e as nossas enfermidades vão ser tiradas. Mesmo que muitas vezes não aconteça aqui e agora, mas vai acontecer no futuro. Nenhuma das Tuas palavras podem cair por terra, porque Tu és fiel. Então, ó Deus, que possamos participar desse momento de aliança, com esse coração adorador. Que possamos participar desse momento de aliança, com esse coração obediente, que quer viver para Ti, que quer adorar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Desde já nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus.